Oi, amore. Tá me ouvindo bem? Como está? Boa noite. Tá ouvindo bem? Estou. E você? Também tô ouvindo. Eco? Alguma coisa? Não, eu não sinto outras vezes também eu não ouvi, não, mas vamos ver o que as pessoas, se alguém puder falar, né? O que as pessoas falam, se está ouvindo algum eco. Eu não senti Hum. das outras vezes também, não, Bia. E esses cabelos lindos? Arrasou. Então, a Cris hoje lá me atendeu às pressas, porque, nossa, foi muita correria essa semana, muita. Eu cheguei lá de Recife, aí minha filha, tudo, enfim, mas tá tudo certo, vou botando tudo em ordem aos pouquinhos. Eu estava Bom, doida para falar sobre esse assunto, Dri, doida, porque eu acho chegou. que é um assunto super pertinente, né? E as pessoas precisam aprender um pouquinho. Eu era uma pessoa, né, que esperava muito do outro, muito, Dri. E aí cada vez que você leva um tombo, né, porque você cria uma expectativa e aquilo ali não rola, porque não é culpa de ninguém. É culpa sua própria, né, que você espera demais, Expectativa algo que o é outro nem nossa, né? teve, né? E aí cria uma expectativa e foram várias desilusões, porque aí você se frustra, mas sem motivo, porque você se frustrou à toa, o outro não está nem sabendo. Mas graças a Deus, a gente tem que virar a chave, né? E é assim, acho que cada um tem seu tempo mesmo, né, para virar a chave. Eu Mas, confesso que eu ainda estou numa fase de aprendizado pessoal. não, mas tem ramos, né? Porque a gente tem, apesar de a gente não depender, não querer criar essa expectativa, mas então, como você falou, em vários ramos, né? Lógico que eu ainda tenho muito para aprender, mas do que eu era para a visão que eu tenho agora, nossa, já mudou muito, muito. Anos Eu não luz à faço frente, né? antes. Boa noite, quem está chegando. Estamos aqui já na nossa resenha sobre esse tema super polêmico. Quem entrou, acredito que saiba, né? Por que que veio se juntar a nós para falar sobre essas expectativas que a gente gera sobre o outro, né, Dri? É brabo. Vamos esperar uns minutinhos. Deixa eu ver que horas Vamos, são. são 8 8 horas em horas. ponto agora. Está aqui no meu relógio. Vamos esperar um pouquinho, né? Boa Acho que noite, vale a pena Pepe. botar o avião. Saudade. Vamos lá botar o aviãozinho. Aviãozinho para todo mundo. Cadê? Aviãozinho. Vamos no aviãozinho para a galera. Muitos aviãozinhos por aqui, hein? Pronto. Vamos esperar mais acho que 2 minutinhos, né? Tá entrando, as pessoas estão entrando. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. E a gente quer isso, né, Driga? Essa partilha, essa contribuição, para que a gente possa, ao máximo, trazer assuntos que as pessoas realmente estejam precisando ouvir, né? Com certeza, Dri. A intenção, né, primeira de tudo isso é realmente trazer assuntos do nosso cotidiano, assuntos que são pertinentes ao nosso dia a dia, às relações interpessoais, né, ao nosso autoconhecimento. Então, essa troca é muito importante para que as pessoas entendam que sai um pouco daquele papel de tipo, é só comigo que acontece isso, por que que acontece isso comigo? E a gente entra nesse vitimismo, nessa culpa, nesse medo, insegurança, e vai por um caminho meio tortuoso, quando na verdade, tá tudo aqui dentro, né?
as expectativas são nossas, a gente que gera isso tudo, às vezes o outro do outro lado não está vendo, não está entendendo, não está percebendo que é dessa forma. E é isso, né? E a gente entra aí numa linha tênue de entender, de não julgar, de não esperar tanto do outro, olhar para o outro para saber se aquilo que você está esperando é algo que realmente é possível, né? Trazer mais o sentido da realidade e menos do ideal, né? A gente vai muito nas nossas ideias. Ó, o eco começa. Acho que assim, nem todos pensam iguais a gente, né? Então, cada um tem o seu ponto de vista. E eu realmente, quando eu falei para você, né, o que você achava e tudo desse assunto, desse tópico, e você veio falando até de outras questões para a gente abordar, isso ficou muito forte, porque eu queria até, não sei se as pessoas, né, só viram a live, mas não sei se elas perceberam a foto que a gente botou, né, do dinossaurinho, casal de dinossauros, né? Tinha um dinossaurinho. Pois é, eu vou comentar, porque foi até uma questão que eu perguntei pessoalmente, né? Eu tive algumas, porque eu já tinha colocado esse post no meu story. E algumas pessoas compartilharam comigo, né? Deram opinião, porque eu coloquei. O que você pensa sobre isso? Qual é a sua reflexão? E aí algumas pessoas colocaram, e está tudo certo, mas algumas pessoas não conseguiram perceber a mãozinha, né? Viram outras coisas que eu também não tinha visto. Olha como é legal, porque essa troca, porque você vê ângulos que você está fechado e outras pessoas, né? Cada um está enxergando de uma forma. E aí eu tive uma pessoa que chegou e falou assim, eu achei que, porque a pergunta foi, por que você não me abraça, né? E aí a pessoa respondeu para mim, né, o que ela achava. Eu achei que a pessoa estava muito para baixo. Ela estava precisando de um abraço e não ser. Ela estava precisando ser abraçada e não ela abraçar. Então, eu acho que a pessoa estava esperando que o outro a abraçasse primeiro para ela poder corresponder. Ok, legal, faz. Eu não tinha visto o dinossauro dessa forma. Eu não tinha visto a carinha dele, que de repente ele podia estar para baixo, né, precisando ali do chamego, de um carinho. Não tinha visto. Né? Mas aí eu, no particular, eu fui perguntar a essa pessoa. Você conseguiu entender e ver a mãozinha dele? Aí a pessoa pediu um tempinho, foi ver e voltou para mim. Adriana, eu não tinha percebido isso. Mas eu falei, então, às vezes a gente não repara, né, no outro, não repara o momento que o outro está passando, não repara no limite que o outro tem. Né? Porque a gente acha que as pessoas têm que agir conforme a gente considera certo ou errado. E não tem isso. A gente idealiza, né? Porque nós temos esse poder de idealizar o outro do jeito que a gente gostaria que ele fosse. E esse nosso, deixa eu baixar aqui de novo por conta do eco, qualquer coisa eu boto fora. E essa expectativa nossa, que é única e exclusivamente nossa, desse ideal do que a gente precisa ou quer que o outro seja para nós, é nosso. Porque não necessariamente esse outro, esse parceiro, essa pessoa, ela tem as características exatas que você está buscando e caso não tenha, ela tem outras que vão suprir essa necessidade. Então, a gente cria expectativa, às vezes, onde não tem. E essa chave, ela é muito interessante mesmo, Adri, que eu achei ela uma graça, né? Quem não viu, a gente está resumindo aqui, é um casal de dinossauros, né? A dinossaura com as mãozinhas maiores, toda grandinha, e um tiranossauro rex com a carinha de tipo as mãozinhas, né, as patinhas curtinhas, e ela vira para ele e pergunta: por que você não me abraça? Como quem diz, eu quero esse abraço, né? Você não me dá o que eu
que eu estou precisando, o que eu quero. Mas será que ele não dá porque ele não quer? Será que ele não dá porque ele não está afim, porque ele não pode? Por que será que ele não abraça? Nessa charge, a gente entende, né, Drica, que ele não abraça porque ele não tem essa possibilidade de abraçá-la, porque ele tem os bracinhos mais curtos. E a expectativa dela de enxergar nele algo além, mas não ver que as características físicas dele não permite que ele abrace, é uma limitação. Então, provavelmente, nessa charge, pelo nosso entendimento, ela já leva isso para um lado pessoal, né? De tipo, poxa, não está afim, não gosta de mim, não me dá aquilo que eu quero e que eu preciso, né, Adri? Isso acontece muito, principalmente nos relacionamentos amorosos, né? Aqui eu tenho certeza que vários de nós já passamos por essa situação de esperar do outro aquilo que ele não pode dar, que ele não tem, ou porque ele não sabe, porque ele nunca recebeu, né? A gente dá o que a gente tem dentro da gente, né? O que a gente tem a capacidade de. Nessa charge, ele não tinha a capacidade de abraçar, mas provavelmente ele tinha outras capacidades que poderiam suprir essa necessidade. Era a limitação dele, né? E engraçado que a pessoa, né, no caso, a dinossauro, ela não conseguiu perceber isso. Não. Porque, de repente, ela também estava passando por um momento que precisava de uma atenção. Só que a atenção que ela queria não era que ele podia dar. Né? E é esse o grande lance, a grande virada da chave, de a gente perceber que a gente não tem que olhar para a falta. A gente tem que olhar do que o outro tem de bom. Né? E focar nisso, naquilo que o outro tem de bom. Porque se a gente ficar, por exemplo, eu gosto de abraços, né? Vamos fazer essa analogia. Eu gosto de abraços. Se eu estou com a pessoa que tem limitações para poder me abraçar, seja lá quais foram as limitações, ou de não poder mesmo, ou de não gostar, né? Porque cada um tem a sua preferência. Como é que eu vou poder? Eu vou ficar só focando e vou ficar o tempo todo dizendo: por que você não me abraça? Poxa, será que você não gosta mais de mim? Ou será que eu não represento nada para você? A gente vai criando mais daquilo ali, de uma coisa que não tem sentido, não tem fundamento, porque a gente não parou nem para poder olhar o lado dele, o lado do outro. Exatamente. Né? Seja em qualquer tipo de relação. A relação amorosa, a relação de duas pessoas, de amizade, a relação familiar, de irmãos. Não importa, mas a relação pessoal entre duas pessoas. Quando você cobra do outro o que você quer, mas você não sabe se o outro quer, né? Porque aí você se coloca assim: mas eu se fosse ele, eu faria isso. Pois é, mas ele não é você. Ele não é você. E ele tem outras características que a gente pode, né, colocar isso como principal. E a gente fica focando nas que a gente acha que não são qualidades, que a gente acha que são defeitos. Né? E não é por aí. A gente pode modificar um pouquinho a chave. A gente pode dar valor mais ao lado bom de cada pessoa, né? A Márcia falou aqui, entender quais as qualidades do outro e perceber, ter um olhar mais generoso. E é verdade, porque a gente se abrindo, porque a gente fala muito sobre empatia, né? Só que empatia não é só se colocar no lugar do outro. Como que você vai também se colocar no lugar do outro se você não sabe como que o outro se comportaria naquela situação? Você está se colocando no lugar do outro, mas com o seu ponto de vista, com o seu posicionamento. Então, essa questão da empatia, ela é muito, né? Não funciona tão bem assim quanto a gente fala. É muito bonito quando a gente fala, mas na prática ela não funciona da mesma forma, né? Então, olhar para o outro e entender o que ele tem
que ele pode dar, que de repente não é aquilo que você está esperando, mas com certeza ele vai ter outras qualidades, outras habilidades, outras capacidades de suprir as necessidades. E o melhor senso comum, né, para a gente chegar num lugar comum é o diálogo, né? Expor aquilo que te magoa, aquilo que você percebe, até porque você também, a pessoa não sabe aquilo que você está esperando, a expectativa é sua. Então, quando esse diálogo ele está bem afinado, ele existe, ele é transparente, tudo se ajeita, porque aí a pessoa, de repente, tem o bracinho curto, não pode dar, ou a pessoa, às vezes, não aprendeu sobre o amor, não tem o amor para dar porque ela não recebeu isso. Ou, enfim, N coisas, né? Na constelação a gente traz muito isso. Quando a gente fala do ambiente sistêmico, a gente traz esse olhar, né? Ah, porque meu pai não fez isso para mim, ou minha mãe não me deu o amor que eu precisava. Mas será que ela recebeu isso na infância dela, para que isso tivesse nutrido e tivesse crescido ao ponto de aflorar, para que ela pudesse depois, na vida adulta, quando mãe, poder te dar? Então, assim, dentro da constelação, Beth Hellinger fala muito isso, né? Que a gente só dá aquilo que a gente sabe ou que a gente tem. A gente não pode inventar nada além do que a gente realmente sabe e tem. E isso tudo é muito pertinente para o nosso momento de vida, né? Lá atrás, nossos avós tinham outro ritmo de vida, aprenderam de uma outra forma, vieram com uma outra consciência e eles reproduziam aquilo que eles aprenderam com seus ancestrais e assim sucessivamente, né? Então, dentro do olhar da consteladora que sou, eu entendo dessa forma, mas ainda assim, como terapeuta, por exemplo, nas minhas relações, principalmente falando assim bem pessoalmente de mim, no meu relacionamento, né, no meu antigo relacionamento, até onde que estava o X da questão? De repente, será que eu estava esperando muito de alguém que não tinha tanto para me dar, ou que não sabia, ou que não aprendeu, ou vice-versa? Então, de que forma a gente traz isso para o nosso dia a dia? E até onde isso pode ser benéfico ou prejudicial, né, para as relações? E acho que é aí que entra a polêmica, né? E, Dri, eu vou te falar uma coisa, né? Como eu estava falando no iniciozinho. Lógico, tenho muita coisa para aprender, tenho muita ferramenta para utilizar todos os dias e eu utilizo. E eu aprendi um pouquinho, consegui mudar essa minha visão em Axis, né? No Axis Consciousness, eu aprendi, tudo é um interessante ponto de vista. E quando a gente coloca isso em prática mesmo, as coisas ficam tão mais fáceis no nosso coração de a gente poder aceitar o outro do jeito que ele é. E não esperar que o outro faça, porque a gente deposita no outro a nossa felicidade. E não é por aí. Então, quando eu passo, né, ser totalmente responsável e sei que tudo que acontece na minha vida é minha criação, né? Eu crio a minha responsabilidade e todo o óculos que eu utilizo para olhar tudo isso é baseado no meu interessante ponto de vista, nas minhas experiências, e que o outro tem o direito de ter a experiência dele, o ponto de vista dele. Nossa, Adri, isso fez tanta diferença em tudo. No meu relacionamento com meu marido, no meu relacionamento com os meus amigos, com os meus alunos, né? Porque quando a gente sabe que nós somos, a gente pode transmitir algo que o outro compre como verdade. E para ele apenas vai comprar como verdade porque vai estar reproduzindo padrões, mas para ele não tem significado nenhum, apenas porque ele ouviu uma pessoa ditadora, né? Porque é a figura de um professor, na maioria das vezes. E aí eu parei assim e falei, gente, que responsabilidade é a minha, né? Porque eu fui professora, sou professora ainda, em particular, durante 27 anos em sala de aula. É uma responsabilidade muito grande. Então, quando eu parei e entrou isso na minha cabeça, eu consegui utilizar para mim, perceber isso em mim, nossa,
é tão bom, expande, sabe? Porque a gente não cobra, tá tudo bem. A gente sai da polaridade de que tem que ter certo, errado, de que tem o bom e o mal. A gente sai da polaridade e consegue ter uma vida mais leve, né? Para de depositar no outro, é você. O outro não tem nada a ver com você. Você não pode mudar o outro, você pode mudar o ponto de vista que você tem sobre o outro. E é isso, né? Você, assim, se achar muito seu ego, é estar lá em cima quando você se coloca, mas eu não ia fazer assim. Caramba! E quem é você para você poder dizer, mas eu não agiria assim. Tudo bem, você não, mas ele sim, ela sim, né? E aí a gente tem que respeitar. Quando você falou da coisa da empatia, eu vejo isso como uma questão apenas de viver em sociedade. A gente tem regras, lógico, né? Essa coisa da regra, a gente, infelizmente, numa sociedade, não é que a gente tenha que ficar aprisionado numa caixinha, não, mas é o respeito ao próximo, né? Tudo bem, mas desde que você não interfira na vida do outro, é tudo bem. O outro não tem o poder de interferir na sua vida também. Só vai interferir realmente se você permitir isso, se você estiver na mesma sintonia, né? Exatamente. E a gente traz muito nisso aí o livre-arbítrio, né, Adri? Porque todos nós temos o livre-arbítrio. E acho que é o ponto mais importante disso tudo. E a gente se respeitando, entendendo, né, os motivos do outro, o porquê do outro, a necessidade do outro. Então, assim, por isso que eu volto. Para que a gente tenha esse entendimento, não é um passe de mágica. Eu não posso ficar aqui mirabolando o que o outro está pensando lá do outro lado. A gente ainda não tem esse poder de adivinhar o que o outro está pensando, sentindo, quais são as expectativas do outro. Então, a gente entra nesse e se? Aí, a mente nos sabota o tempo todo. A mente está aqui, o nosso cérebro está pronto para negativar tudo. É um autossabotador que está ali, ó, all time. Então, se a gente não se pegar, se permitir falar, opa, peraí, deixa eu centrar, deixa eu respirar, vamos entender, vamos trazer para a consciência. Será que funciona realmente assim? Será que isso procede? Será que eu estou entrando numa linha de pensamento que é meu e eu não posso transferir a minha responsabilidade, eu não tenho como, nem posso transferir isso para o outro, né? Então, assim, está na dúvida, está se sentindo carente ou desapercebido, ou precisando de um colo, de um carinho, dialoga, conversa, pergunta, né, se isso é possível ou por que de repente não está rolando, porque aí vocês vão ter um entendimento melhor daquilo que se passa na cabeça de um e do que se passa na cabeça de outro. E menos expectativas, geramos menos frustração. E aí foi como você disse, a vida, as relações se tornam mais leves, né? A gente passa a aceitar mais, com mais neutralidade, com menos julgamento, né? Cada um tem seu jeito, todos nós temos qualidades e defeitos. Lembrar que ninguém tem a capacidade de mudar o outro, a gente tem a capacidade de mudar a si próprio. E olhe lá, né? Que já não é uma tarefa muito fácil, né? A gente está trazendo isso para o nosso dia a dia, e esse olhar, esse autoconhecimento. A gente fala tanto de autoconhecimento, mas será que as pessoas param realmente alguns minutinhos no dia para trazer a consciência de quem é a Adriana, o que ela quer, quais são as expectativas dela de vida, as metas dela? E isso não inclui mais ninguém, é único, é individual, né? E a gente não tem que atribuir a nossa felicidade, a nossa alegria ao outro, a gente tem que ser feliz consigo próprio, né? A gente tem que estar satisfeito com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente almeja, para a gente ir em busca. E quem entrar na nossa vida, porque ninguém entra na nossa vida por acaso, tudo tem um propósito, né? Todo mundo passa pela nossa vida, permanece o tempo que tem que permanecer, vai no tempo que tem que ir.
e os ciclos se fecham exatamente para que novos possam estar sempre começando. Então, a vida é isso, é cíclica, né? A gente nunca está parado, a gente está sempre renovando, renovando. Então, a gente é, como a gente fala normalmente, né? Uma porta se fecha, mas abre uma janela. Não é mais ou menos assim? E é isso. Quando a gente traz esse entendimento, tudo fica mais fácil, mais fluido, né? E aí a gente trabalha com amor, com carinho, com amorosidade, com acolhimento, né? De perceber, beleza, tá tudo bem. Talvez o que eu queira, você não consiga nesse momento me proporcionar. Mas será que a gente consegue chegar num lugar comum? Não consegue? Então tá tudo bem. Vamos seguir, né? Talvez você encontre alguém que entenda melhor, e é assim que vai, é assim que flui, né? E na relação parental, né? Nas relações com os pais, que isso também é algo que eu vejo, assim, direto. Quando eu faço atendimento de constelação sistêmica, é sempre a mesma coisa. É muita cobrança, né? É muita cobrança. É muita cobrança do outro. A gente quer cobrar, mas a gente não para entender o porquê que aquela pessoa é assim, ou porquê que ela passou a ser assim, porquê que ela adulteceu dessa forma, né? Quem era aquela mãe, quem era aquela mãe na época de criança, que criança ferida que ela traz dos tempos antigos dela, da sua infância, para que hoje talvez ela tenha essa dificuldade. Que pai é aquele que de repente não foi tão presente? O que aconteceu lá atrás, né? Não é que justifique, mas tudo tem um motivo de ser, né? E a gente passando a olhar com esses olhos, as coisas ficam melhores, ficam menos sofridas, né? Menos dolorosas, e aí a gente vai levando uma vida com mais facilidade, com mais generosidade, né? E acho que é bem por aí, Dri. É um aprendizado diário, mas tem que partir da gente, não tem que partir do outro. A gente tem que parar um pouco com essa cobrança do outro e cobrar mais de nós mesmos. Qual é o meu posicionamento? O que eu posso oferecer sem precisar esperar nada em troca? E o que vier é consequência daquilo que você está plantando, semeando, e você vai colher. Uma hora você colhe, com certeza, né? Quando a gente planta esse amor, esse carinho, a gente colhe lá na frente bastante amor e bastante carinho. Pode parecer, às vezes pode até demorar um pouco, né? Mas a colheita é certa. Mas é certa, e pode ser também, Dri, que não seja do jeito que a gente espera, mas vai ser do jeito que a pessoa quer, faz a escolha dela, né? A nós, principalmente, né, pais, né? E eu fui assim, não vou dizer que não, porque eu só tive acesso às informações, ao conhecimento, depois que meus filhos já eram grandes, né? E aí a gente vê, assim, e hoje eu até tento, mas não me meto. Engraçado que hoje a gente, lá no salão mesmo, eu estava conversando lá com a Cris, e algumas coisas surgiram e que não vale a pena eu expor aqui, mas só para poder ver, falar sobre o ponto de vista de cada um. E eu falando para a Cris assim, falei, Cris, hoje em dia, eu adoro, amo a pessoa que eu sou, muito, tenho muito orgulho de quem eu sou, tenho muito orgulho da minha mãe, da forma como ela me criou, da responsabilidade que ela me deu, mas eu procuro, hoje, não me meter na vida dos meus filhos. Aí a questão mas eles já são grandes, Adriana. Sim, eu acho que é papel de pai e mãe educar, eduquei, mas, na verdade, na época que eu não tinha esse conhecimento, o que acontecia? Eu achava que eu podia mandar nos meus filhos. Né? Achava que eu tinha o poder de saber tudo que era melhor para eles. Eu virei a chave um pouquinho a tempo, respeitei a decisão que eles tomaram na vida deles, né? Meu filho, desde pequeno, ele quis ser jogador de futebol. Eu fui muito criticada, porque eu era professora, né? E eu tinha que... Meu filho chegou, ele tinha
ia completar ainda 15 anos, e ele chegou para mim e falou: mãe, o meu momento de futebol é agora. Você sabe que se eu quiser estudar, ser alguém, eu vou ser. Mas no momento, na escola, não é a minha prioridade. Adriana, professora, ele meu aluno, sabe? E o meu círculo de amizade, de pessoas que estavam, todos professores, e lógico que eu considero a educação primordial, isso sem sombra de dúvidas. Mas o que ele falou naquele momento fazia todo sentido. Ele poderia, sim, parar um pouquinho, ele ia continuar estudando, mas numa escola que não exigisse tanto dele naquele momento, porque ele queria o futebol, e a escola que eu estava fornecendo para ele era horário integral. Então, eu tinha que tirar ele da onde eu trabalhava, e aí ele teria que ir para uma outra escola, num outro estado. Enfim, ele me fez ver que o momento dele era aquele, era a vontade dele. E eu, como autoridade máxima, né, eu e meu marido, a gente não podia simplesmente por achar que era melhor para a gente que ele continuasse na escola, continuasse ali e abrisse mão do que ele queria naquele momento. Moral da história, ele foi para uma escola pública para poder ter mais alternativa, né, de horário, foi, né, no futebol, foi para os Estados Unidos, foi para a França, jogou. No momento que ele quis parar, fez faculdade à distância, terminou o ensino médio, fez faculdade à distância. No momento que ele quis parar o futebol, foi ele. Ele falou, não, a decisão não foi dele. Pronto, acabou. E não teve trauma, não teve nada, sabe, de uma coisa, eu não fui porque você não deixou. Sabe aquela coisa? É verdade, tem muito isso. Mas a gente vê isso muito, sabe, nas famílias. Porque a gente acha impor, que né, aquela frustração dos pais. E não é. Hoje em dia, graças a Deus, eu não sei se ele vai fazer a mesma coisa com a filha dele, né? Mas assim, a gente tenta mostrar, e hoje eu falo com ele, eu falei, filho, eu sei que educação existe, a gente tem que dar, mas a gente tem que respeitar até onde vai a nossa vontade, até onde vai o nosso direito de intervir na escolha do outro. Né? É uma linha muito tênue, realmente é muito difícil. Né? Uma coisa, é muito desafiador você saber até onde vai o seu limite. Mas é uma coisa que você falou, o autoconhecimento. A gente tem que estar sempre olhando para dentro, sempre refletindo, sempre se perguntando, né? Jogando as perguntas para o universo. E educar, né, Dri? Educar. É legal que hoje eu tive uma reunião com uma outra terapeuta e nós vamos iniciar um projeto também para educação parental. Trazer muito sobre esse assunto, né? Educar os pais, né? Para saber como que criar seus filhos da melhor forma, criar para o mundo. Que isso é tão difícil, não existe receita de bolo. E a partir do momento, como você falou, a gente cria nossos filhos para o mundo e a vida é deles, a gente está fazendo a nossa história e eles vão fazer a deles. Se tiver certo, se der errado, o importante é que o acolhimento ele exista, independente de qualquer coisa, né? Que tenha ali o porto seguro, tenha o pai, tenha a mãe, tenha a referência daquela pessoa para que deu errado, vem cá que vamos acolher, vamos pensar junto. E esse suporte é extremamente importante para a gente poder dar desde a infância, para que eles se sintam seguros nas suas escolhas. E a gente deixar ir. A gente instrui, a gente educa, dá as coordenadas, mas a escolha tem que ser deles. Se a gente impuser, a gente vai trazer adultos, né, infelizes, porque não fizeram, não cumpriram aquilo que gostava. Eu posso dizer por mim, eu quis fazer tantas coisas na minha infância, mas não podia, não tem nada a ver, não é isso que dá dinheiro, não é, né? Mil e uma coisas, e eu falo assim, poxa, deixei de fazer tantas coisas que eu queria em função dos outros. E talvez agora eu não consiga mais, eu não queira mais, algumas eu fiz, outras não.
mas e se tivesse sido diferente, né? Mas aí a gente volta naquela velha história. Esquece o ser. Foi o que tinha que ser. Presente. O que a gente tem? O que a hoje gente tem? E foi o que tinha que ser. E a gente agradece do jeito que foi e faz e continua fazendo nossa história no tempo presente. Se hoje a gente acha que tem que ser diferente, cabe a nós mudar e fazer diferente. É sempre hora de recomeçar. Recomeçar não precisa de idade, não precisa do momento. É uma escolha, uma decisão e cabe a gente tomar essa decisão e tomar as rédeas da nossa vida, sabendo que essa escolha é única e exclusivamente minha e eu vou seguir agora por esse caminho. Porque se aquele não estava dando certo, vou tentar esse agora. E falem. E deixe que falem, deixe que julguem. A gente tem esse poder de mudar todas as horas. De fazer escolhas diferentes, né? Com certeza. É bem por aí. Show, amiga. E eu queria, assim, deixar, então, como uma dica, né? Não é exercício, mas uma ferramenta. Essa ferramenta dessa pergunta, né? Interessante ponto de vista, que ele tem esse ponto de vista. Fale isso para você no momento que você estiver angustiada, no momento que você estiver julgando muito o outro. Para um pouquinho. Pode parecer bobo, mas é uma ferramenta incrível. Ela mexe com a sua energia. Você passa a ter uma visão, olhar de uma outra forma. Que essa palavrinha interessante, ponto de vista, vai entrando dentro de você, fica mais fácil de você não julgar o outro. Saber que ele pode ter a opinião dele, você tem a sua. Ele não está te maltratando de propósito. Ele não está te afrontando. Ele não está sendo rude com você, ou muito menos você não participar, não ser mais importante na vida dele, porque ele não está fazendo do seu jeito. Simplesmente porque ele está fazendo do jeito dele, que é diferente do seu. E não é o seu que está certo, nem o dele que está certo. São diferentes apenas. E esses diferentes é que a gente pode e deve ver até onde a gente pode complementar um ao outro. Um diferente. Com certeza. Né? Como que se agregam, né? Um completa o outro. Eu penso assim, você pensa assim, então a gente se completa e pronto, tá tudo bem. Eu respeito o teu pensamento, você respeita o meu. E vamos assim. Eu não vou ficar esperando você mudar. Não vou ficar esperando você mudar. Por que você tem que mudar? E não, de repente, não sou eu? Nós vamos chegar a um consenso. Dá para a gente poder conciliar com pensamentos diferentes. Simplesmente respeitando. Então, use essa ferramenta. Interessante ponto de vista, que ele tem esse ponto de vista, ou ela tem esse ponto de vista, ou eu tenho esse ponto de vista, dependendo da situação. É uma frasezinha que a gente aprende isso no curso de barra de Axis, e ela mexe com a sua energia. Faça isso. Tenta fazer. Então, deixo aqui essa dicasinha para a gente poder ficar mais livre do julgamento do outro. Não julgar tanto. Né? Porque julgar, quando a gente aponta um dedo, tem 4 virados para você. Né? Então, primeiro, olha para você. Não julgue o outro antes. Isso é bem, a gente precisa bem focar nisso. Compreender o outro antes, né? Antes da gente julgar, vamos tentar compreender. Vamos tentar ter esse olhar de acolhimento. Para saber o que se passa ali também no mundo do outro. Para saber se essa comunicação, né, do que você espera para a realidade, ela existe, né? Se afasta um pouco mais desse mundo dos sonhos, do mundo ideal, e se aproxima mais do mundo real, né?
isso também é muito pertinente daquela última live que a gente falou, da expectativa versus frustração. Então, casa, né? Casa bastante. Quem não assistiu, vai lá. Está aqui no nosso canal, está gravado, está salvo. Assiste a nossa live sobre expectativa versus realidade. O que isso traz para o nosso corpo, para a nossa mente. E é exatamente aqui a gente cai um pouquinho nesse tema também. Interessante ponto de vista, né? Isso. Vamos trazer isso para o nosso... Simples assim. Mas a gente vira, a gente bota como uma coisa assim, então, ai meu Deus, por que isso, né? Por que ele fez isso comigo? Por que ele não fez isso comigo? E a gente faz como se nós fôssemos o centro das atenções. O centro das atenções, é verdade. E, ó, isso já passou já longe. Né? A gente já está em outro, a gente precisa virar a chave. Sair disso daí. Chega de mimimi, né? As pessoas estão... Eu agora estou com uma turma do Estado e tenho 2 alunos ali que, nossa, são desafiadores. São desafiadores. Sabe você ter que ficar percebendo sempre o que você está falando, porque qualquer coisa que você... Professora, mas né, muito de mimimi é uma geração, sabe, que a gente tem que... Gente, a gente tem que sair disso. Nós não somos vítimas de situação nenhuma, não. A gente tem que fazer... Ah, eu não vou... Eu perdi 2 anos por conta disso. Peraí, tudo bem. A gente teve muitos desafios pela frente, sim, mas quem quer, fez. Quem quer, faz. Não é uma desculpa, né, Adri? Quem não quer, dá desculpa. Isso a maioria das pessoas tudo, né? Fizeram. Bom, mas enfim. Isso aí é outro assunto que a gente pode falar, né? É outro tema, né? É o tema para a próxima live, será? Tem muita coisa para poder falar. Mas que bom, minha amiga. Gostei muito, porque eu acho que isso é uma contribuição enorme para as pessoas. As pessoas precisam de ouvir isso. Precisam. Nossa. Se tantas pessoas que eu convidei estivessem ouvindo... Mas fica a dica, fica a direta aqui, ou indireta, fica quando vocês assistirem, é você mesmo aí do outro lado, tá precisando ouvir um pouquinho sobre isso. Mas vai ouvir também, isso ressoa comigo pra caramba, isso faz parte agora do meu momento atual, e é isso, é sempre um aprendizado, a vida é sempre aprendizado, né? Eu falo, eu tive uma chefe uma vez que falava assim, às vezes, pra gente chegar aqui em cima na roda gigante, a roda gigante tem que ir lá embaixo de novo, para pegar o impulso para chegar aqui em cima de novo, e vamos nessa roda viva, nessa roda gigante, faz e todos parte, ele pega, sobe. São importantes, todos. Né? A gente pode aprender em todos os lugares, em todas as em todos os momentos. É isso aí, Dri. Isso aí, Dri. De bola, minha amiga. Como pode melhorar? Dá bom ter você de volta, tava com saudade. Também. E ó, aproveitando, com um pouquinho de atraso, mas já vai estar no ar hoje, no máximo amanhã, o nosso podcast do canal no YouTube do Pode Acreditar, com Fala com as Dricas. O Lúcio, né? Lúcio Reis, Hipnose. Nós participamos de um podcast sensacional. Assistam, a gente vai mandar o link para vocês, porque foi incrível. Eu tô doida para assistir. A gente, de fato, demorou um pouquinho, né? Porque a gente teve uns contratempos, mas é isso que a gente quer mostrar para vocês. Que a gente não é uma coisa rígida. A gente não quer fazer nada assim, por uma coisa de obrigação, ela tem que fazer. A gente vai fazer, porque a gente se propôs a isso, de trazer muita contribuição para vocês, sempre que a gente, né, conseguir assuntos legais e tudo trazer. E esse foi fantástico. Mas a gente teve aí... Legal, gente. Assistam. E viram outros, muitos.
Que bom, Dri. Um beijo, muito obrigada. Gratidão, amiga, um beijo. Obrigada a todas que participaram, que estiveram aqui presentes conosco. Quem não pôde estar presente aqui ao vivo, com certeza vai ter oportunidade de nos assistir na gravação. Vai ficar gravado tanto enorme. no Instagram quanto no nosso canal do YouTube. Vai para os dois lugares, tá? Então aproveita, se inscreva no nosso canal. Agradecimentos especiais para as nossas madeixas maravilhosas. E hoje foi, ó. Cris, olha lá, hein? Pela Cris Santos, que é, ó, que profissional linda, que amiga, que pessoa brilhante, de um coração enorme, de um, né? Ela é assim uma caricatura. E eu queria que até que ela tivesse assistindo essa live aí. Porque ela que cuida da gente, dos nossos cabelos, das nossas unhas, enfim, do nosso autocuidado. Então, aqui fica em especial nosso agradecimento para a Cris, para a Gi, do Closet da Gi, que nos veste sempre, para a Verônica, da Amei Papelaria, que nos ajuda bastante com as nossas artes. E nossos parceiros não podem ficar de fora, a gente tem que estar sempre lembrando deles e agradecendo, porque parceria é isso, né? Ó, para você. E tem uma pessoa também que é muito importante, o João, que edita todos os nossos. E o Pepe, que também está sempre aí nos assessorando. Essa é a nossa turma. Então tá certo, amore. Um beijo grande pra você. Gente, uma boa noite, gratidão. Bom descanso a todos. Beijos.